Oi gente, aqui é a Gabi Prado e esse é mais um vídeo de Top 5 no nosso canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês as Top 5 salas dos nossos projetos, que vocês mais gostaram, mais comentaram e que eu mais amo também. Aqui é a Gabi Prado, um casal bem jovem. É toda a parte da sala de estar e sala de TV. Uma coisa que a gente quis fazer nesse apartamento, ela não queria piso de madeira, não queria muita madeira. Então eu aproveitei e coloquei madeira no painel, com algumas prateleiras para a gente trazer decoração. Um rack grande em branco com um nicho no meio para poder pôr os aparelhos de TV, coisas assim. Aqui do lado a gente aproveitou para apoiar um quadro, porque futuramente aqui essa área também vai ter quadro, mas a real é que a gente não conseguiu entrar num acordo entre os gostos familiares, então a gente por enquanto tem esse aqui. E aí nesse trecho, como ele estava mais vazio, para criar uma simetria, só que uma simetria não tão certinha, a gente colocou umas ripas sobrepostas no painel, que vira no teto. Então esse painel ele vira no teto com essas ripas que a gente aproveitou e embutiu esse trilho iluminado aqui até o outro lado, que vira lá uma área de cristaleira. Nessa outra parede, como ela era bem grande e vazia, né? Aqui tá o hall e já o começo da cozinha também, a gente criou esse super painel com marcenaria. Então a gente desenhou esses retângulos sobrepostos em 2 tons de cinza, com toda essa iluminação como se fossem quadros aqui na parede. Então ele já decorou o espaço em si. E aí desse lado, como eu já falei para vocês, a ripa que veio lá da área da sala de TV, que subiu no teto, vira aqui e tem a cristaleira deles que eles me pediram também. E aí a gente aproveitou e criou uns nichos para garrafa e embutiu essa adega. Aqui a gente fez um desenho parecido com o móvel que eles já tinham na casa deles, mais ou menos, né? Aqui tem esse nicho, então essa parte aqui é fixa, ele é todinho na laca branca, é importante dizer, com um nicho para embutir as garrafas e não ficar, sabe, as garrafas apoiadas aqui, então elas ficaram escondidas aqui dentro, ficou um bar escondidinho. E aqui aproveita e tem gavetas para armazenar coisas para receber, então aqueles potinhos para receber, louça, coisa assim, então fica tudo armazenado aqui. Essa mesa de jantar e as cadeiras eles já tinham, então a gente incorporou no projeto, como eram em tons bem clean, combinava com qualquer coisa, né? No chão a gente colocou um porcelanato cinza, é o mesmo praticamente em toda a área aqui social, então a gente colocou aqui na área da varanda, na cozinha, na lavanderia, então foi em toda a parte. Como é uma sala um pouco maior, a gente fez no sentido de 1,20 m por 1,20 m, então ele é bem grandão para ter o mínimo de emenda possível. Aí os mobiliários a gente colocou todos em tons de cinza, misturando cinza, madeira, a laca também no verde, e as poltronas laterais a gente colocou no tom de verde para trazer um toque de cor para o apartamento. E aí uma poltrona de destaque que fica ali de canto, que tem até um encosto super bonito, ela é giratória, a gente colocou no couro caramelo. Bom, aqui a gente criou um grande cortineiro também, fez a cortina num linho para trazer esse ar um pouco mais natural também e não ficar branca porque suja muito fácil. E para cá é o acesso da área da varanda. A gente integrou tudo, quebrou totalmente a cozinha porque ela era ali e aqui, tinha uma passagem para a lavanderia, a gente fechou tudo isso, deixou integrado aqui com a sala
E aqui, uma coisa que a cliente pediu, ela não queria só um painel ou uma grande estante que ela achou que ia diminuir um pouco. Ela pediu pra gente criar alguma coisa com serralheria e painel. Então a gente fez para ficar bem fininho assim, tá vendo? E aí, para prender na parede de uma forma segura, a gente tem que chumbar na parede, prender lá mesmo e depois a gente vem com os pedaços do painel e aí para não ficar todo recortado, vem colocando outra ripa aqui dentro para dar acabamento. Uma coisa super trabalhosa e bem artesanal mesmo, teve que ser montado aqui em loco. Bom, aí para cá a gente colocou uns puffs soltos, porque a intenção era poder, quando voltar tudo ao normal, né, receber bastante gente, que é um casal que tem bastante amigo, gosta de fazer churrasco. Então, esse era o principal da casa, era que fosse bem confortável para a família, mas que tivesse bastante espaço para receber. Então, aqui ficou a sala de TV, logo na entrada. Aqui do lado ficou a cozinha, vou mostrar um pouquinho para vocês. Ah, e uma parte muito importante desse apartamento também. Aqui é o bar. Então ficou essa cristaleira com uma adega embutida e aqui eles gostam bastante do estilo industrial. Então a gente fez como se fosse uma adega suspensa, toda feita com vergalhões, que é uma estrutura que a gente usou no lavabo também, para poder colocar as garrafas, colocar disposta e ficar bem decorativo mesmo, colocar as garrafas deles expostas e aqui dentro ficaram as taças. Bom, aqui então a gente já entra, a sala é toda integrada. Aqui é a parte da sala de TV, que a gente queria que fosse uma coisa bem minimalista, né? Então ficou aqui na parede, toda clarinha, e a gente fez um rack com palhinha e só uma prateleira na folha natural de madeira. Porque como a gente já tinha esse painel todo nesse rosé, não queria que ficasse algo pesado. Até porque uma coisa que as nossas clientes pediram, que fosse um apartamento num estilo escandinavo, mas uma coisa mais minimalista e ao mesmo tempo que fosse sofisticado também. Então, juntando todas essas características, a gente colocou um destaque maior em alguns pontos, como painel, algumas coisas assim, e outros a gente deixou um pouco mais clean. E aí, vindo aqui para a parte da sala de jantar, como ela era bem ampla, eu quis criar uma coisa diferente. Então, essa mesa aqui, ela é feita no mármore e a gente desenhou ela. Então, esse formato orgânico dela é um desenho do escritório que a gente desenvolveu junto com a Sierra. Eles fabricaram e aí é o grande destaque da sala. Em relação a tons dos mobiliários, a gente pegou essa cadeira que ela também por si só já é muito linda e tudo em tons de bege, que a intenção era combinar com tudo, mas que não fosse um ponto de destaque mesmo. Uma coisa legal de destacar também desse apartamento, antes, aqui ó, que a gente tem esse pilar, né? Todo esse trecho, que é a sala de TV, era um quarto. Então aqui era tudo fechado, só essa parte aqui que era a sala, só. Então a gente abriu, fez a parte da sala de TV e aí a gente, durante a obra, como é um apartamento muito antigo, a gente encontrou algumas interferências. O pé direito é mais baixo, então a gente não queria que ficasse, não queria fazer forro para abaixar mais ainda. E nesse trecho, mais ou menos aqui, ó, onde tem esse dente do corredor, aqui o pé direito era mais baixo e ali era mais alto. Então a gente nivelou tudo com forro e aí por isso nesse trecho a iluminação é de embutir e o pé direito é um pouco mais baixo e nesse trecho aqui o pé direito é mais alto, que a gente quis aproveitar o máximo que desse para ficar o mais alto possível. E aí aqui, para a gente poder posicionar as luminárias como a gente queria, a gente usou fita elétrica e aí colocou luminárias de sobrepor. Uma outra coisa legal que eu gosto muito de apartamentos antigos é que geralmente as janelas são maiores, né? Então aqui a gente tem um janelão que forma esse L e aí a gente fez cortina tampando tudo isso aqui para ficar aconchegante e criou essa área de descanso com espaço para fumar também, porque elas têm bastante amigo fumante. E aí desse outro lado aqui da sala de jantar, a gente criou a área do bar. Então ficou um aparador, que é uma cristaleira com iluminação dentro, e a adega também. E a gente aproveitou para fazer esse bar.
E aí, uma coisa muito importante aqui foi a iluminação, que a gente fez bastante. A gente quis destacar e criar várias cenas. Então tem o pendente, que também é super lindo, que a gente fez num rosé num gold mate, combinando com o pé da mesa. E aí a gente fez vários circuitos de iluminação. Então tem essa iluminação geral, mas a gente cuidou bastante da iluminação indireta. Então aqui tem iluminação indireta, todo o painel também tem iluminação indireta, para ficar uma iluminação bem aconchegante o dia que quiser receber. Logo aqui na entrada, a gente trocou o piso. Antes ele era um piso de madeira, a gente colocou um porcelanato num formato um pouco maior para dar essa amplitude aí no apartamento. E aí, aqui a gente fez também uma outra mudança estrutural, que foi mexer ali na parte da cozinha. Então a gente integrou para deixar tudo bem mais amplo. Bom, aqui ficou toda a parte da área de jantar, que a gente aproveitou para criar ali, fazer um painel, né, escondendo a escada, porque isso era uma questão também para os moradores. Eles odiavam aquela escada, porque ela era toda torta, na verdade, ela não era... Bom, ela não era simétrica, então nenhum dos degraus tinha o mesmo tamanho, ela era toda meio torta mesmo. Então a gente aproveitou, fez esse painel para esconder toda ela, que aí eu vou mostrar aqui melhor. A gente tampou, né, a lateral dos degraus, que aproveitou e criou um armário aqui na parte de baixo da escada, que antes era um vazio perdido. Criou uma área de bar e a gente aproveitou para colocar essa adega, que eles gostam bastante de vinho. Então a gente fez esse espaço aqui para atender melhor e poder receber melhor. Colocamos uma super mesa de jantar para poder receber os amigos, aproveitar bastante no fim de semana. Uma coisa que eles pediram para mim foi que a base do apartamento fosse um pouco mais neutra, mas ainda assim queriam uns toques de cor, porque é um casal bem jovem. Então eu coloquei aqui, né, tudo no cinza, na madeira clara, bastante branco, e aí um ponto de cor que a gente trouxe nesse sofá maravilhoso. Então ele ficou aí no tom de azul. E aí depois, para dar uma aquecida no ambiente, que estava todo muito cinza também, a gente acabou colocando as poltronas no couro. Aqui no centro da sala, a gente tem, além das mesinhas, uma lareira, que é uma lareira a gás. Então o ponto de gás ele vem pelo piso, desde a cozinha ali, e sobe aqui. Então essa lareira... Aí o dono da casa passando no vídeo. Então a gente tem uma lareira aqui bem no meio da sala. E aí, desse lado aqui, a gente fez um armário contínuo que atende da sala de TV até a sala de jantar. Aqui ele é um rack que tem essa porta vazada por causa dos aparelhos de TV. Então fica tudo centralizado ali. E aí aqui a gente aumenta, né? Ele é um pouco mais alto porque ele serve como um aparador. E aí a gente conseguiu guardar coisas de travessa, copos, enfim, deixar tudo bem organizadinho aqui para atender a sala de jantar, e ele serve também como um apoio para comida, enfim. Então por isso aí a diferença das alturas. Na parede a gente colocou esse tijolinho branco, que ele também é super clean, mas ele traz esse ar um pouco mais rústico e traz essa modernidade. E a gente colocou também essas prateleiras em serralheria, que isso aqui dá o maior trabalho para fazer, tá? Porque a gente tem que chumbar na parede antes de colocar o revestimento. Então a gente chumba as prateleiras, a gente instala o revestimento e depois a gente veio pintando, porque se você olhar ela não tem emenda. Então a gente soldou, instalou tudo aqui, pintou tudo no local. Isso não veio pronto, né? A gente teve que fazer tudo em obra.
aqui a gente vem esse sofá já super lindo e super confortável, que a gente acabou optando por esse tom de rosé. Tem também as poltronas no tom de azul, repetindo a estante, mas o ponto principal aqui desse ambiente, na minha opinião, é essa estante. A gente fez ela toda em MDF, com esse nicho aqui grande para TV, com a prateleira e os aparelhos, e alguns nichos sobressaindo, todos iluminados, para colocar os enfeites e dar um destaque maior. Só que essa parte aqui, a gente tinha uma questão, né? Desde o comecinho do projeto. Aqui a gente tem 3 quartos. Eles precisariam de um home office e um outro, mas que eles não... Porque como ele é francês, vira e mexe vem alguém da família e passa um período aqui, né? É uma visita que fica por mais tempo. Então eles precisavam desse quarto de hóspedes, só que por outro lado eles não queriam que fosse um espaço usado 1% do ano. Só usa quando vem uma visita e nos 99% quando eles estão aqui sozinhos não utilizaria. Então o que a gente fez? A gente tinha uma parede aqui, a gente quebrou essa parede, criou essa estante com os enfeites e tudo, e a TV tá aqui no meio, ela é giratória. Então, a gente consegue girar e deixar desse lado fica um painel e do outro lado fica a TV, porque assim lá a gente criou uma sala de TV com um sofá totalmente retrátil que dá para receber visita. Então ali pode virar uma cama de hóspedes, já eu mostro para vocês, e ao mesmo tempo é uma sala de TV mais íntima para o casal. Então para eles verem um filme, alguma coisa, por isso que o sofá para ver TV e tudo é lá, e aqui ficou mais como uma área de visita mesmo para receber. Então essa TV eventualmente está virada para cá para um show, uma música, uma coisa assim. Então, bom, aí já é tudo integrado aqui na parte da churrasqueira. A gente tirou a porta que tinha, nivelou o piso. Para demarcar também, a gente fez esse pórtico de madeira. Como a gente queria uma iluminação mais gostosa, mas não queria pôr forro em todo o apartamento, a gente criou essas eletrocalhas, que é para passar fiação mesmo, sabe, em conjunto comercial, que você passa a fiação e depois você coloca o forro. A gente criou esse desenho e colocou uma outra ali também logo na entrada para demarcar o ambiente, com fita de LED. Então, essa é uma iluminação bem indireta e mais a estante. E aqui, essa parte aqui de gesso, na verdade, foi para cobrir uma daquelas questões que a gente teve em relação a ter descoberto uma estrutura, uma coisa assim. Quando a gente tinha o lavabo, a gente descobriu que aqui a gente tem uns ralos, umas coisas assim no teto. Então, a gente não conseguiria deixar na laje porque tinha um monte de encanamento e vinha mais ou menos até esse trecho, assim, até essa parte. Então, para não ficar um puxadinho, a gente já fez essa parte toda em gesso, demarcou o ambiente propositalmente, colocou umas luminárias de embutir e aí a parte com eletrocalho a gente fez para lá. Então, nem parece, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu no meio da obra, que a gente não tem como adivinhar tudo, como é a construção, enfim. Quando a gente inventa essas coisas assim diferentes, a gente acaba tendo umas surpresas, mas ficou super lindo e eles ficaram super satisfeitos. Vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comenta aqui qual delas que você mais gostou e o que mais você gostaria de ver no nosso canal, tá bom? Espero vocês na próxima semana.